Neste vídeo nós vamos ver o que fizeram com a Páscoa, com o passar dos tempos. Detalharemos momentos importantes que alteraram datas e o verdadeiro sentido e significado da Páscoa. Mas deixamos bem claro que a intenção deste conteúdo não é julgar e nem condenar quem comemora a Páscoa e compra chocolates para seus filhos e netinhos. Por isso pedimos que fique até o final deste vídeo, onde iremos concluir este conteúdo juntos. Antes, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Vamos lá! É muito comum nos dias de hoje, os pais enfrentarem filas em supermercados para comprar ovos de chocolate para seus filhos. Assim como também é comum, a maioria esconder os doces de chocolate na manhã de domingo de Páscoa para que seus filhos procurem pela casa. Questionados sobre por que eles mantêm esse ritual anual, os pais de jovens indulgentes apenas dão de ombros e dizem: é para as crianças. Fizemos isso quando éramos jovens e é apenas algo que fazemos porque é Páscoa. Como buscadores da verdade, lutamos continuamente pela pureza em nossas vidas e devoção. A Páscoa não deveria ser uma observância altamente sagrada. Até mesmo aqueles que quase nunca aquecem um banco costumam fazer questão de aparecer pelo menos no domingo de Páscoa. Se é baseado na Bíblia, por que colorir ovos, caçar jujubas, colocar coelhos de chocolate e pintinhos de marshmallow em cestas cheias de guloseimas? Como isso se relaciona com a ressurreição do Salvador? A seguinte declaração em uma enciclopédia comum deve abalar a consciência de cada pessoa que professa a Bíblia e frequenta a igreja hoje. Os primeiros cristãos celebravam as festas judaicas. O Novo Testamento não contém nenhuma referência a festivais distintamente cristãos. As perguntas que imploram por respostas são: por que os primeiros crentes do Novo Testamento continuaram a guardar os dias santos do Antigo Testamento e por que não são as observâncias mais populares de hoje, como a Páscoa, mesmo na Bíblia? Uma obsessão humana comum é mexer com o que já é bom. Em Êxodo 12, Levítico 23 e Deuteronômio 16, o Senhor deu ao homem 7 observâncias anuais, começando com a Páscoa. Eles deveriam ser guardados, para sempre, por todas as suas gerações, como parte de uma aliança entre nós e nosso Criador. Mas essas observâncias aparentemente não eram boas o suficiente para a evolução dos primeiros clérigos do Novo Testamento. Eles queriam suas próprias celebrações. Eles não gostavam ou queriam aqueles velhos dias, judeus, mesmo que fossem ordenados no Antigo Testamento e observados no Novo. A Enciclopédia Britânica revela, ao contrário do ciclo de festas e jejuns da lei judaica, o ano cristão nunca foi baseado em uma revelação divina. É antes uma tradição que está sempre sujeita a mudanças pela lei eclesiástica. Esta fonte diz sobre o sábado: desde o início, a Igreja assumiu do judaísmo a semana de 7 dias. Antes do fim da Era Apostólica, século I depois de Cristo, quando a Igreja se tornou predominantemente gentia em membros, o primeiro dia da semana, ou domingo, tornou-se o tempo normativo em que os cristãos se reuniam para seus atos distintivos de adoração, em comemoração à ressurreição do Senhor. À medida que a Igreja Católica primitiva abriu suas portas para mais gentios, ela assumiu suas crenças e hábitos de adoração e gravitava cada vez mais para o domingo, o dia em que os pagãos honravam sua divindade do sol. A Igreja gradualmente mudou sua observância da Páscoa para o domingo de Páscoa também. Os primeiros cristãos celebravam a Páscoa do Senhor ao mesmo tempo que os judeus, durante a noite da primeira lua cheia do primeiro mês da primavera, 15 de Nisan, mês de março no calendário judaico. Em meados do século II, a maioria das igrejas transferiu essa celebração para o domingo após a festa judaica. Mas certas igrejas da Ásia Menor se apegaram ao costume mais antigo, pelo qual foram denunciadas como judaizantes. Eusébio diz ainda que as igrejas da Ásia Menor derivaram seu costume de observar a Páscoa dos apóstolos João e Filipe. Sem dúvida, elementos cristãos foram incorporados à celebração. Não era uma questão de se um dia correspondente à Páscoa deveria ser celebrado, mas uma questão do momento em que deveria ser celebrado. Evitando o calendário bíblico. Para romper deliberadamente com os judeus, a Igreja Romana tomou a primeira de uma longa lista de liberdades. 2 calendários existiam no século IV: o calendário lunar bíblico e o calendário solar baseado no Egito. O judaísmo manteve o cálculo lunar enquanto Roma adotou cálculos baseados no Sol.
Ao adotar um ano solar, Roma poderia observar a Páscoa no domingo e evitar cronometrar com a Páscoa judaica. Mas isso não caiu bem com todos. Uma séria diferença quanto ao dia para sua observância da Páscoa logo surgiu entre os cristãos de ascendência judaica e os de descendência gentia, o que levou a uma longa e amarga controvérsia. A ansiedade pela data da Páscoa foi, portanto, a razão pela qual Constantino, o Grande, em 325 d.C., convocou o famoso Concílio de Nicéia. Foi decidido que a Páscoa deve ser celebrada em todos os lugares no mesmo dia e este dia deve ser um domingo. Deve ser o primeiro domingo após a lua cheia após o equinócio vernal, 21 de março, com uma ressalva. No livro de orações em inglês é declarado assim: e se a lua cheia acontece em um domingo, o dia de Páscoa é o domingo seguinte. A razão desta exceção revela a profundidade da divisão entre a igreja e a sinagoga. Pois sempre que a lua cheia caísse em um domingo, a Páscoa seria celebrada no mesmo dia da Páscoa hebraica. Daí o adiamento por uma semana, para evitar a coincidência. A igreja cristã queria uma semana santa começando com o domingo de Ramos, prosseguindo até a sexta-feira santa e terminando no domingo de Páscoa, comemorando a suposta ressurreição no domingo. Não importa que não haja menção de nenhum desses dias no Antigo ou no Novo Testamento. Uma estranha mistura. Por influência de convertidos de religiões de mistério, a celebração híbrida chamada Páscoa assumiu costumes abomináveis. O próprio nome Páscoa deriva de Eustreo-Ostara, uma divindade teutônica do amor e a deusa da primavera a quem um sacrifício era oferecido em abril. Suas raízes remontam à deusa Inanna, filha de Anu, o supremo poderoso nos tempos sumérios antes do antigo período babilônico. A Páscoa. Pesach, no grego é Pascha. A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, mostra a ligação da Páscoa com a Páscoa até na forma como o nome Páscoa é pronunciado em outras línguas: francês, Pax, italiano, Pasqua, espanhol, Páscoa, dinamarquês, Paaske, holandês, Paasch. A adoração de Ishtar através de antigos ritos de fertilidade se reflete no simbolismo do ovo e do coelho da moderna celebração da Páscoa. O símbolo do ovo antecede a ressurreição do Messias em mais de 2000 anos. Observe esta declaração sincera da Enciclopédia Católica, edição de 1909. Muitos costumes pagãos, celebrando o retorno da primavera, gravitavam para a Páscoa. O ovo é o emblema da vida germinante do início da primavera. O coelho é um símbolo pagão e sempre foi um símbolo de fertilidade. O dicionário padrão de folclore, mitologia e lenda do funk Wagner lança mais luz sobre o ovo de Páscoa e o coelho. As crianças rolam ovos de Páscoa na Inglaterra. Em todos os lugares eles caçam os ovos de Páscoa multicoloridos, trazidos pelo coelho da Páscoa. Isso não é mera brincadeira de criança, mas o vestígio de um rito de fertilidade, os ovos e o coelho simbolizando a fertilidade. Além disso, o coelho era a escolta da deusa germânica Ostara que deu o nome ao festival por meio do Osternoster alemão. Além disso, o dicionário de Christian Lorien de Legend observa isso sobre o ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa, símbolo pagão de renascimento, recebeu um significado cristão quando se tornou a prática de trazer ovos, proibidos durante a Quaresma, para serem abençoados na igreja em domingo de Páscoa. Outra relíquia do paganismo é o serviço do nascer do sol da Páscoa. Este rito está enraizado na adoração de Astrea ou Estera, a divindade do amanhecer. Os antigos pagãos adoravam o sol por causa de seu poder de sustentação da vida. Foi uma transição simples e fácil, então, adorar ao nascer do sol na manhã da ressurreição. O problema é que o Salvador não ressuscitou no domingo de manhã, mas já havia partido quando as mulheres visitaram o túmulo no sábado à noite. A palavra madrugada, em Mateus 28, é epifosco, que significa atrair para. Este foi o fim do sábado ao pôr do sol, não domingo de manhã. Ironicamente, Senhor denuncia fortemente a entrega ao único culto que muitos hoje frequentam, os cultos do nascer do sol da Páscoa. E levou-me ao átrio interior da casa de Senhor, e eis que à porta do templo de Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo de Senhor, e os seus está voltado para o leste, e adoraram o sol para o oriente. Então ele me disse: Você viu isso, ó filho do homem?
É uma coisa leve para a casa de Judá que eles cometam as abominações que eles cometem aqui. Porque eles encheram a terra de violência, e voltaram para me provocar a ira. Eles colocaram o ramo Ashore, símbolo fálico usado no culto da fertilidade de Shar, em seu nariz. Por isso agirei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, e ainda que clamem aos meus ouvidos em alta voz, não os ouvirei. Ezequiel 8:16-18. Os pães de cruz quente tão populares na Páscoa também são uma relíquia do paganismo, condenado em Jeremias 7 quando Judá estava em sua própria Ixá. Os filhos apanham lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a massa, para fazer bolos à rainha dos céus e oferecer libações a outras divindades, para que me provoquem a ira. Versículo 18. A palavra bolos é do hebraico kauan, que significa literalmente um pão que é marcado com uma cruz. A cruz que faz pães hot cross é o antigo símbolo feminino. Nos antigos hieróglifos, um extinto modelo de escrita pictográfica, utilizado principalmente pela antiga sociedade egípcia, o sinal da cruz era o símbolo para viver e morrer, bem como a adoração do tipo de vida e fertilidade que a Páscoa glorifica antigamente e hoje. Uma escolha que cada um de nós deve fazer. Um verdadeiro seguidor acha repulsiva a mistura de adoração pura, com antigos ritos de religiões de mistério. Claramente, o Todo-Poderoso Senhor também. Na cultura moderna de hoje, quando mais e mais fiéis sabem cada vez menos sobre a Bíblia que eles professam seguir, o Todo-Poderoso Senhor nos deixa uma escolha. Podemos continuar na escuridão ou podemos deixar as abominações do paganismo e ficar limpos enquanto servimos ao único Deus verdadeiro. Ele está procurando uma noiva pura que quer se preparar agora para se juntar ao Salvador que retorna em uma vida futura de eternidade em seu reino. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois você é o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei neles, e andarei neles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. 2 Coríntios capítulo 6 versículo 16. A adoração pura é expressa como uma estrada estreita e muitas vezes difícil, e Jesus disse que poucos caminharão por ela. Mas aqueles que forem, encontrarão as recompensas eternas e indescritíveis. Estes foram os acontecimentos que mudaram a Páscoa com o passar dos tempos. Você que ficou até aqui deve estar se perguntando: devo ou não comemorar a Páscoa? Como devo proceder neste dia denominado Páscoa? A resposta não é simples. Mas também não deve ser um motivo para criar contendas e tirar a sua paz e de seus próximos. Lembrem-se que um dos maiores ensinamentos de Jesus é buscar a paz com todos. Porém não podemos agir como gentios, pagãos e tolos que não sabem de nada. Que agem segundo o fluxo do mundo, seguindo suas culturas, tendências e modas. Sem ao menos refletir e questionar a si mesmo se isso agrada a si e principalmente a Deus. Isso não significa que não devemos participar das ceias de família nas sextas-feiras santas, ou agradar as crianças com chocolate quando houver condições financeiras, sem comprometer o alimento do dia a dia. Lembre-se que devemos apresentar ao Senhor e dar graças em tudo. Mas o mais importante é que devemos falar, conversar e contar uns aos outros e principalmente às crianças, sobre os feitos de Deus com o seu povo desde a libertação do Egito e sobre Jesus Cristo. Sobre o seu nascimento, crucificação como um sacrifício vivo e santo por todos os nossos pecados e sua ressurreição. Portanto não devemos julgar uns aos outros por comer carne, peixe ou chocolate. Devemos buscar o amor de Cristo, o perdão de Deus, a paz com todos e julgar a nós mesmos para não sermos julgados e condenados com o mundo. Esta é a nossa visão pessoal. Deixe nos comentários qual é a sua opinião a respeito deste assunto. Fique na paz de Jesus Cristo.